Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Geral e hoje iremos discutir a respeito do consumo de energia elétrica residencial. Então vamos lá. Temos que lembrar que toda vez que nós trabalharmos a respeito da energia elétrica consumida, basta multiplicar o valor da potência pelo intervalo de tempo que ela ficou ligada, ok? E sempre temos que nos atentar com as unidades que essas medidas são informadas. Então olha só. Num dia frio, um certo chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts. Se o tempo que esse chuveiro permanece ligado é de 10 minutos, determine a energia elétrica que ele consome em quilowatt-hora. Observe que eu tenho que utilizar então minha unidade de potência em quilowatt, certo? E eu tenho que utilizar meu intervalo de tempo em hora, ok? Então, olha só como que eu irei fazer esse exercício. A energia elétrica por ele consumida será igual à minha potência. O exercício me informou que a minha potência é de 7.200 watts. Para passar para quilowatt, eu sempre tenho que dividir o valor por 1.000, que 1.000 significa 1 quilo. Então, quando eu faço a divisão por 1.000, a vírgula anda 3 casas para a esquerda. Então, se inicialmente ela estava aqui, 1, 2, 3, vira 7,2 kW. Há quem prefere fazer essa conversão apenas no final. Eu já prefiro fazer desde o começo. Aí vai a gosto do freguês. Ali eu tenho o tempo em 10 minutos. Então, mesma coisa, olha só. O exercício me informou que o intervalo de tempo é de 10 minutos. Mas como eu quero saber isso em hora, o que eu tenho que fazer? Basta eu lembrar. Hora, minuto, segundo. Toda vez que eu vou daqui para cá, eu tenho que multiplicar esse valor por 60. Toda vez. Quem quiser fazer por regra de 3 também pode. E quando eu faço o caminho inverso, eu divido por 60. Então, nesse caso, como eu estou aqui em minuto e quero chegar em hora, eu tenho que dividir por 60. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir por 60. 10 dividido por 60. Posso cortar esse zero com esse zero, então a divisão real que eu irei fazer será 1 dividido por 6. Não dá para dividir direto, eu coloco um zero, vírgula, acrescento um zero aqui. 6 vezes 1, 6. 10 menos 6, sobra 4. Graças a vírgula, coloco mais um zero. Agora dá para fazer vezes 6, que 6 vezes 6 é 36. Aí sobra 4, acrescenta um zero, dá por 6 de novo e aqui continua infinitamente. Então, eu posso colocar que o intervalo de tempo aqui é aproximadamente 0, aqui para ficar um pouco mais preciso, eu vou colocar 167 horas, certo? Então, a minha energia elétrica consumida será igual, agora que já está tudo nas suas unidades, potência 7,2 kW, vezes o intervalo de tempo que eu tenho, 0,167 hora. Então, minha energia elétrica consumida... Ah, professor, precisa colocar toda hora essas unidades junto? Não, eu estou fazendo aqui apenas para comprovar para vocês. Então, olha só a multiplicação. 0,167 vezes 7,2. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 6, 12 com 1, 13, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 2 vezes 0, nem precisa pôr. 7 vezes 7 vai dar 49 sobre 4. 6 vezes 7, 42, com 4, 46, sobre o 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 12, vai 1. Aqui vai dar 10, vai 1. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Em cima eu tenho 3 casas depois da vírgula. Aqui embaixo eu tenho 1. 3 com 1 dá 4. Então, a resposta tem que ter 4 casas após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui que vai vir a vírgula. Então, a minha resposta ela é aproximadamente 1,2024. Qual a unidade? Quilowatt-hora, conforme solicitado pelo exercício, beleza? Segundo exercício diz o seguinte: pelo filamento do farol de um carro passa uma corrente de 4 A. A tensão fornecida ao farol pela bateria automotiva é de 12 volts. Note que nem toda energia elétrica fornecida é convertida em energia luminosa, sendo parte dela perdida na forma de calor. Nessas condições, determine a potência em watts fornecida à lâmpada e a energia consumida em 10 horas de funcionamento em kWh. Então, para responder a respeito da potência, é bem tranquilo, basta nós utilizarmos a nossa equaçãozinha do π, que diz que a nossa potência é igual à corrente vezes a DDP. Então, a potência será igual à corrente que passa de 4 A e a DDP fornecida pela bateria, essa DDP de 12 volts. Quando nós realizamos essa multiplicação, encontramos que a potência será igual a 48
watts. Nunca foi tão fácil, né? Então, beleza, lindo, bonito e forever. Encontramos aqui a potência e ele quer saber agora a energia consumida em quilowatt-hora. Assim como no primeiro exercício, então, para fazer o cálculo da energia elétrica consumida, que é o produto da minha potência vezes o intervalo de tempo, eu tenho que me atentar. A minha potência terá que estar em quilowatt. Então, como aqui eu tenho em watt, para passar para quilowatt, basta eu dividir aqui por 1000. Quando eu faço a divisão por 1000, lembra que eu falei para vocês que a vírgula anda 3 casas para a direita? Então, inicialmente estava aqui. Andei uma, andei duas. Para andar mais uma, eu coloco aqui mais um, zero. Vírgula, mais um zero aqui. Agora sim, minha potência está em quilowatt. A diferença disso para isso aqui é a mesma diferença que eu tenho entre essa letra aqui e essa letra aqui. É a mesma coisa, só muda o jeito de escrever, ok? Então, a potência já está convertida, beleza, e ali meu tempo já está em hora também. Então, ficou fácil. A minha energia elétrica consumida será igual à minha potência 0,048 kW vezes o meu tempo de 10. Então, quando eu efetuo essa multiplicação por 10, a vírgula anda uma casa para a direita e esse número se torna 0,48. Qual a unidade? Quilowatt, da parte que veio da minha potência, e o tempo em hora. E aqui finalizamos este nosso segundo exercício, beleza? Terceiro exercício, dispositivos elétricos que aquecem geralmente consomem mais energia que outros equipamentos mais simples. Para definirmos o quanto de energia cada equipamento consome, devemos saber a sua potência nominal e quanto tempo ele fica ligado na rede elétrica. Essa energia é medida, então, em kWh. Observando a inscrição de 3 equipamentos, Gulliver anota numa tabela os seguintes dados dos equipamentos: equipamento A, B e C, qual que era o valor de sua corrente elétrica, da sua tensão e da sua potência. Se os equipamentos ficarem ligados por 2 horas por dia, durante 20 dias no mês, podemos concluir que a energia elétrica nominal consumida em kWh nesse período é de aproximadamente quanto? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos determinar nesse caso é o valor de energia elétrica consumida por cada aparelho desse. Então olha só, nós sabemos que a energia elétrica consumida por um determinado aparelho ela é dada pelo produto da sua potência vezes o intervalo de tempo no qual ela fica ligado. Aí nós temos que nos atentar que ele quer saber esse valor em quilowatt-hora. Então a minha potência tem que estar na unidade de quilowatt e o meu tempo tem que estar na unidade de hora. E fica tranquilo se eu analisar, porque olha só, aqui eu tenho a minha potência do equipamento A, que é de 4.400 watts. Como eu quero saber ela em quilowatt, basta eu dividir ela por 1000. Igual nós já vimos no exercício 1 e 2. E quando eu divido ela por 1000, a vírgula anda 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4,4 kW. Consequentemente, esse segundo aqui será 1,8 kW. E esse terceiro será igual a 2,2 kW. O tempo que elas ficam ligadas por dia é 2 horas por dia, certo? E vai ficar ligado durante 20 dias no mês. Beleza, mas a primeira coisa que eu vou fazer então será, qual que é a energia consumida pelo aparelho A? Será igual o valor da potência A vezes o ΔT do A. Então, a potência do A é 4,4 kW. E o tempo que ele fica ligado é um tempo de 2 horas por dia. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro que a energia elétrica consumida pelo A é igual a 8,8 kWh. Qual que será então a energia elétrica consumida por aquele equipamento B? Será igual o valor da sua potência, que é de 1,8 kW, vezes o tempo que ele fica ligado, 2 horas. Então, a energia elétrica consumida pelo B será igual a 3,6 kWh. E a energia elétrica consumida pelo equipamento C será o valor da sua potência em kW, que é 2,2, e o intervalo de tempo que fica ligado, que é 2 também. Então, a energia elétrica consumida pelo C será igual a 4,4 kWh. Porém, todavia, entretanto, nós temos que observar que esse valor da energia, tanto do equipamento A, quanto do equipamento B, quanto do equipamento C, ela está informada aqui relacionada apenas àquelas 2 horas. E aquelas 2 horas é o tanto de tempo que eles ficam ligados em um dia. Logo, essa energia aqui ela é consumida em um dia por cada aparelho. Então, como ele quer saber em 20 dias, eu vou multiplicar cada um desses valores por 20. Então, vamos efetuar esses cálculos. Olha só como que vai ficar. Então, olha só, 8,8 vezes 20
Posso colocar esse zero aqui já, né? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 8, 16 com 1 vai dar 17. Uma casa decimal, 176. Então, a energia consumida por esse A em 20 dias vai ser de 176 kWh, ok? Qual será, então, a energia consumida nesses 20 dias pelo equipamento B? Eu tenho que pegar esse valor de 3,6 e multiplicar ele por 20 também. Quando eu faço a multiplicação, efetuando esses mesmos procedimentos aqui que vocês já viram, eu encontrarei como resposta 72. Então, 72 kWh. E desse meu C aqui será igual, quando eu faço essa multiplicação por 20 também, eu encontrarei 88. Então, 88 kWh. Então, esses valores de energia elétrica consumida por cada aparelho, agora sim é equivalente ao consumo em 20 dias. E quando eu junto, então, todos esses valores nominais aqui e encontro a minha energia elétrica total consumida, ela será dada pela soma de EA mais EB mais EC. Então, a energia elétrica total consumida será igual a 176 com 72 vai dar 248. 248 com 88 encontramos como resposta 336. Então, 336 kWh. E assim finalizamos este nosso exercício. Observem que os cálculos são um pouquinho demorados, mas eles são bem tranquilos de serem executados, né? O próximo exercício diz: um técnico faz uma experiência instalando 2 chuveiros em sua residência de dados nominais 127 volts 4.000 watts, ligado em 127 volts, e 220 volts em 4.000 watts, ligado a 220 volts. Para uma hora de funcionamento, qual dos dois chuveiros consome mais energia? Muito tranquilo, porque nós sabemos que a energia elétrica ela é dada pelo valor da potência e o intervalo de tempo que ele fica ligado. Então, o que influencia no consumo de energia é a potência e o tempo que ele fica ligado. Qual que é a potência do primeiro? 4.000. E do segundo? A mesma. Quanto tempo o primeiro fica ligado? 1 hora. E o segundo? 1 hora. Então, consequentemente, eles consomem a mesma quantidade de energia. Porém, todavia, entretanto, vocês podem ter essa dúvida aqui da próxima pergunta. Tomando como base a conclusão do exercício anterior, qual que é a vantagem, então, de se utilizar um chuveiro 220 volts e não de 127 volts? Porque lembra que nós vimos que a potência ela também pode ser dada pelo produto da intensidade de corrente elétrica vezes o valor da nossa tensão? Então, consequentemente, para uma mesma potência, quanto maior for o valor da nossa DDP, menor é o valor necessário de corrente, para a gente encontrar aquele mesmo valor de potência que nos dois casos ali de 4.000 watts. Então, isso significa que quando eu utilizo uma tensão maior, igual no caso de 220 volts, a minha corrente que percorre esses fios tem menor intensidade. E, portanto, os fios de instalação da rede elétrica eles podem ser um pouco mais finos. Em muitos casos, a gente percebe que às vezes o chuveiro até pega fogo, alguma coisa no tipo, né? Porque quando a gente usa no 110, ele esquenta bastante, porque eu tenho maior fluxo de corrente elétrica para conseguir manter a mesma potência utilizando aquela tensão nominal de 110 volts, beleza? Nosso último exercício do Enem diz o seguinte: o consumo total de energia nas residências brasileiras envolve diversas fontes, como eletricidade, gás de cozinha, lenha, etc. O gráfico mostra a evolução do consumo de energia elétrica residencial comparado ao consumo total de energia residencial, de 1970 a 1995. Verifica-se que a participação percentual da energia elétrica no total de energia gasta nas residências brasileiras cresceu entre 1970 e 1995, passando aproximadamente de quanto? Então vamos lá. Como ele faz uma análise percentual, nós iremos fazer a comparação por meio de uma razão. Então olha só. Em 1970, que é o primeiro ano de análise, né? Nós teremos que fazer a razão de energia elétrica em relação à quantidade de energia total consumida nesse período. Energia elétrica em 1970, observe que aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 10. O 5 seria mais ou menos aqui no meio. E esse valor de energia elétrica em 1970 está mais ou menos no meio, entre 0 e 5. Então, ele vale aproximadamente 2,5. Então, 2,5 dividido pela energia total nesse período é aproximadamente aqui no meio. Então, aproximadamente 25. Como o número de baixo é 10 vezes maior do que o número ali de cima, isso vai me dar um resultado de 0,1. Como eu quero saber em porcentagem, basta agora eu pegar esse valor e multiplicar por 100. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro aqui aproximadamente 10%. Beleza? Agora aqui para o ano de 1995, fazendo a mesma análise,
a quantidade de energia elétrica consumida em 1995 era esse valor exato aqui de 20. E a energia total consumida era esse valor aqui aproximado de 35. Quando nós executamos essa divisão, o valor aproximado disso é de 0,6. Para encontrar em porcentagem, basta multiplicar por 100 também e encontramos aqui 60%. Logo, a nossa alternativa correta será a letra B. Ele passou de 10% para 60%. Aqui finalizamos a nossa aula a respeito de consumo de energia elétrica. Espero que vocês tenham gostado e até mais.